O que a Bíblia diz sobre a corrupção? Ao refletirmos nas Escrituras, a desobediência da criatura humana abre as portas para toda a cultura de violência e morte que vai descaracterizando a imagem de Deus no homem. Em Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12 diz: A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A corrupção, como a conhecemos, é talvez a violência em sua forma mais cruel. Não é possível dissociarmos a ideia de corrupção daquilo que entendemos como violência contra a dignidade humana. A corrupção aflige a terra desde a queda. Não é surpresa, portanto, que muitos vejam como algo normal, inevitável, um mal necessário na conduta dos negócios e a forma como o rico e o poderoso levam sempre vantagem sobre o pobre e o fraco. Porém, as Escrituras deixam claro que a corrupção é uma injustiça e, mais do que isso, elas requerem um posicionamento contra a corrupção. O relato de corrupção, propina ou suborno mais conhecido da história na Bíblia foram as 30 moedas de prata dadas pelos sacerdotes judeus a Judas para que ele os levasse até o jardim de Getsêmani, onde Jesus e os discípulos passavam a noite. Lá Judas mostrou a eles, através de um beijo da traição, quem era Jesus. Judas era ganancioso e o dinheiro significava para ele muito mais do que a lealdade ou amor. Ele foi motivado por ganância e quando ele se deu conta do mal feito e das consequências da sua traição, jogou as moedas no pátio do templo e cometeu suicídio. Mateus capítulo 26 ao 27 e Marcos do 14, Lucas 22. Corrupção em forma de propina ou suborno é condenada ao longo de toda a Escritura Sagrada. Samuel foi o primeiro dos profetas do Antigo Testamento e um grande líder de Israel, porém, mais tarde em sua vida, em sua casa, ele acusou os seus filhos de não andarem em seus caminhos. Foram avarentos, aceitaram subornos, torceram a lei. 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. A distorção da justiça é uma das piores consequências do suborno, porque permite que o rico explore o pobre. Na despedida que Samuel fez junto ao seu povo, na coroação do rei Saul, ele perguntou: Diga-me de quem recebi suborno, e com ele encobrirei os meus olhos, e eu vou-lo retribuirei. 1 Samuel capítulo 12, versículo 3. Ele teve uma vida exemplar, e a multidão não hesitou em responder: Em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. 1 Samuel capítulo 12, versículo 4. O profeta Isaías elogia aquele cuja mão não aceita suborno. Isaías capítulo 3, versículo 15. E o profeta Amós denuncia: Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. De Amós capítulo 5, versículo 12. Considerando que a corrupção, nas perspectivas que está sendo descrita, é um dos maiores, se não o maior ato de violência direta ou indireta do homem contra o seu semelhante e contra a criação, o que então um discípulo de Jesus pode fazer? Que contribuição a igreja pode dar na luta contra a corrupção, considerando que toda a lei de Deus converge em Cristo, atraindo-nos pelo amor e conclamando-nos ao amor a Deus e ao próximo? Mateus capítulo 22, versículo 36 a 38.
A luta contra a corrupção, portanto, faz todo o sentido para aqueles que dizem conhecer o Deus incorruptível e almejam viver para servi-lo, refletindo na vida o seu caráter santo. Vejamos agora alguns versículos que falam da corrupção. Em Isaías, capítulo 33, versículo 15 a 16 diz: O que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões e que sacode das suas mãos todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19 ao 20 diz: Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Segue a justiça, e só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 2 e 3 diz: Pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça o seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, e o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. Em Isaías capítulo 10, do 1 ao 4 diz: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades, para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Mas que fareis no dia da visitação e da assolação, que há de vir de longe, a quem recorrer para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Em Ezequiel, capítulo 18, do 5 ao 7, e capítulo 7 ao 9. Sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usúria, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homens e homens, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Em Levíticos, capítulo 19, do 35 ao 36 diz: Não cometereis injustiça nos julgamentos, nas medidas de comprimento, de peso ou de capacidade, balanças justas, pesos justos, efa justa, justo minho, tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor.